Graça e paz, queridos. No livro de 2 Reis, capítulo 13, o versículo 14, diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atire. E ele atirou. Prosseguiu a flecha flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos de moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. E sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando lançar o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os pés. Veja aqui a vida de um homem de Deus. Eliseu foi um grande profeta do Senhor. Foi ele que, quando Elias lhe encontrou, depois que passaram o Jordão, quando Elias feriu as águas do Jordão e se abriu, então Elias disse para Eliseu: pede-me que tu queres antes que eu seja tomado de ti. E ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele disse: dura coisa me pediste, porém se me viste ser tomado, isso acontecerá assim? Não sucederá. Mas aconteceu que de repente vieram cavalos de fogo, carruagem de fogo e os cavalos de fogo, que separou Elias de Eliseu, e Elias então foi levado ao céu, e a capa de Elias ficou juntamente com Eliseu. E Eliseu clamava: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E ali então Eliseu, vendo a capa de Elias, colocou sobre os seus ombros e voltou até o Jordão e feriu as águas e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? E as águas se abriram e ele passou a seco. Então ele teve a confirmação de que verdadeiramente a porção dobrada estava sobre ele. Mas nesse texto que nós lemos, estava aqui o rei de Israel chamado Jeoás, que veio chorar porque viu que chegava o fim da vida de Eliseu. Mas alguém pode dizer: mas ele não tinha porção dobrada? Ele não era um homem cheio do Espírito Santo? Deus não usava ele, as coisas aconteciam? Sim, queridos. Mas a prova é de que a nossa verdadeira vida não está aqui neste mundo. Aqui nós estamos sujeitos às mesmas paixões de Elias, às mesmas situações que ele viveu. Nós estamos sujeitos um dia a padecer de uma enfermidade e partir para a eternidade, como chegava o dia de Eliseu. Mas uma coisa Eliseu guardou no seu coração: ele jamais deixou de abençoar, de profetizar, de dar a direção às pessoas aquilo que Deus lhe entregou. Então o rei chega ali e ele começa a lembrar, no seu choro, disse a ele: meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros. Lembrando do grande acontecimento na vida de Eliseu, que mudou a história da sua vida, que trouxe sobre ele a grande responsabilidade de ser o sucessor de Elias. E ele foi um grande profeta, porque Deus estava na sua vida, e através dele houve a ressurreição do filho da Sunamita, o machado que flutuou sobre as águas, a parte do ferro do machado, o azeite da viúva que transbordou, que ela precisava pagar a sua dívida, e enquanto ela tinha vasilhas, o azeite multiplicava e ela teve uma grande quantidade. Outros grandes feitos, como a cura de Naamã, o general lá da Síria, quando ele foi até Eliseu, e Eliseu mandou dizer: vai até as águas do rio Jordão e mergulha 7 vezes, ficarás limpo. E ele fez assim, e assim aconteceu, ele ficou purificado da sua lepra. Mas agora o rei vem e Eliseu pega na mão do rei. Às vezes as pessoas não entendem. Um homem de Deus pode estar doente, porém a unção jamais sairá da sua vida, porque ele disse para o rei: olha, pega o teu arco e as flechas e atira,
porque você vai atirar as suas flechas para o oriente. E então o rei pegou a sua flecha e atirou somente 3 vezes. Então Eliseu lhe disse: se você tivesse pelo menos lançado 6 vezes, você consumiria todos os assírios de uma vez. Porém, como lançasse apenas 3 vezes, somente 3 vezes terás vitória. Porque quando ele declarou na vida daquele rei, o que ele disse? Flecha da vitória contra os sírios. Então ele tinha agora a liberação desta palavra que estava na boca do profeta Eliseu, para que ele realmente consumisse os seus inimigos. Mas ele não olhou para a condição espiritual do homem de Deus, mas ele olhou na condição que ele estava doente, que estava no fim da sua vida, e ele, sem muita fé, lançou somente 3 vezes, e foi isso que aconteceu na sua vida. Ele perdeu a oportunidade de compreender os mistérios de Deus que estava na boca de Eliseu. E quando um homem de Deus fala, você deve crer. Crer porque o Senhor é com ele. Se você vê que o Senhor é na vida, mas ele está doente, não importa. A doença do corpo não significa a do espírito, porque no espírito estamos ligados com o Senhor. Paulo mesmo disse que ele tinha um espinho na carne. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor falou: a minha graça te basta. Não é o que está no corpo, mas o espírito que está ligado com o Senhor. E você, através desta unção, você proclama a palavra do Senhor e as pessoas são curadas. Mas como a unção está sobre a vida do homem de Deus, quando aconteceu com esse pessoa que estava morta, quando Eliseu já tinha morrido, né? E lançaram o corpo de um homem dentro da cova onde estavam os ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. Veja como Deus é na vida dos seus servos, né? Até mesmo o nosso corpo, ele é consagrado a Deus. Aleluia. Mesmo com enfermidade, aquele homem partiu, mas os ossos que ficaram ali secos, ainda havia unção de Deus na vida dele. Então veja como Deus é na vida dos seus servos. Como assim este rei perdeu a grande oportunidade de alcançar, porque ele não creu na flecha da vitória do Senhor. Quando lançar as tuas flechas, lance o máximo possível, porque Deus fará uma grande obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.